Bom dia, você está no templo da Primeira Igreja Evangélica Batista de Araraquara, neste domingo, 17 de maio do ano de 2020. Pelo relógio aqui da igreja, agora são 10 horas e 4 minutos. Nós estamos vivendo o tempo do isolamento social, pela prevenção de contágio ao coronavírus. E a nossa igreja está cumprindo o decreto municipal, estadual, que estabelece que as igrejas permaneçam fechadas e estamos realizando o nosso culto online. Nós já tivemos às 9 horas da manhã a Escola Bíblica Dominical com a aula para a classe de adultos, uma boa aula proferida pela irmã Vilma Vargas. E agora nós teremos nosso culto de adoração e louvor a Deus. Eu convido você, mais uma vez, nessa manhã, a exemplo do que nós já fizemos no início da EBD, que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, ó Pai, porque estamos aqui na Tua casa de oração nessa manhã. E mais um domingo, ó Pai, dia que é separado para adorarmos a Ti, ó Pai, para prestarmos culto a Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor aceite tudo o que nós vamos fazer aqui nesse culto, ó Pai. O Senhor aceite os louvores, que o Senhor fale aos corações nessa manhã através da palavra, do testemunho do pastor Arley Mafra. Que o Senhor ouça as nossas orações, ó Pai, ouça os nossos agradecimentos por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, ó Senhor. E é no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado, que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Nós vamos ter um inspirativo musical agora com os nossos irmãos da Igreja Batista Memorial de Brasília, do hino número 491 do cantor cristão, No Serviço do Meu Rei. Serviço do meu rei.
Retornando aqui ao templo da Primeira Igreja Evangélica Batista na Araraquara, nós vamos fazer a leitura bíblica no livro de Salmos, capítulo de número 61. Nós leremos os 8 versículos desse salmo. O texto será projetado para você. Salmos 61, o versículo 1 diz assim: Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que a preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. No livro de Salmos, aí no capítulo 61 que nós lemos, mais um salmo escrito pelo rei Davi, ele está dizendo: Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Até no versículo 2. O rei Davi estava passando por uma questão bem triste pelo que diz aqui, né? Ele está clamando a Deus, o coração dele bem aflito por a situação que ele estava vivendo, né? E no final do versículo 2 ele diz assim: Me leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Então, uma rocha mais alta do que eu, nós entendemos que possa ser uma altura considerável, né? Pode ser uma montanha. E a montanha mais alta do mundo, que nós sabemos, é o Monte Everest. Ele possui 8.848 metros em relação ao nível do mar, né? E algumas pessoas já tentaram escalar o Everest. Outras não conseguiram, outras morreram no caminho. E outras chegaram ao topo do Monte Everest. Chegar até o topo do Monte Everest não é uma coisa simples, né? Você tem o frio, você tem o ar rarefeito, você tem uma série de dificuldades até você conseguir chegar ao topo desse monte. E muitos já tentaram escalar e não conseguiram. Mas nós devemos pensar também que a cada momento que essas pessoas que estão escalando o Monte Everest, elas vão passando os obstáculos, aquele obstáculo ficou para trás. Vão vir outros, mas os obstáculos vão ficando. E quando ele consegue chegar ao topo, ele está seguro, né? E eu quero fazer uma analogia aqui agora com essa parte do versículo 2, que o rei Davi está falando: Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Quando a gente está diante de Deus, quando a gente busca Deus, quando nós confiamos nele, sabemos que Ele está cuidando de nós, nós nos entregamos a nossa vida a Ele. Nós sabemos que todos os obstáculos que nós vivemos, nós vamos superar com Deus. E aqueles que virão ainda pela frente, nós sabemos que Deus está conosco, Ele vai nos ajudar a vencer a todos eles, né? E depois na parte final do Salmo, né, a partir do versículo 5, Davi começa a agradecer a Deus por ter cuidado dele, por ter levado ele, né? E ele diz no versículo 5: Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. E lá no versículo 7 ele diz: Ele permanecerá diante de Deus para sempre, prepara-lhe misericórdia e verdade que a perseverem. Então, o versículo 4 que eu queria, na realidade, dizer aos irmãos, eu me perdi aqui. Habitarei no tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas, né? A partir do 5 e ainda no 4, o rei Davi está agradecendo a Deus, né? Ele vai sempre louvar a Deus, vai sempre agradecer a Deus por aquilo que Deus já tinha feito para ele e ainda ia fazer, conforme ele crê no início desse salmo. E assim deve ser nós, né? Nós devemos confiar em Deus para vencer os obstáculos.
Mas não devemos nos esquecer de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus, agradecendo a Ele também por tudo que Ele faz por nós. Nesse momento, dando sequência ao nosso culto dessa manhã de domingo, nós vamos ter um momento da dedicação de nossos dízimos e ofertas, né? A igreja está fechada, como já anunciei no começo, e é do conhecimento dos irmãos que acompanham nosso culto aqui. Então, os irmãos não podem vir aqui na frente, nos gasofiláceos, consagrar os seus dízimos e ofertas, né? Então, nesse tempo da pandemia, nesse tempo do isolamento social, que a igreja está fechada, os irmãos têm que mudar um pouco o sistema, têm que fazer o depósito diretamente na conta da igreja, né? E comunicar aos nossos tesoureiros. Então, os dízimos e ofertas, as ofertas para missões mundiais, que nós estamos em plena campanha, e também, se você quer contribuir para a ação social da igreja, para a formação de cestas básicas, né? A igreja, como nós já vimos previsto no início da pandemia, do isolamento social, no mês de abril, em relação a março, a igreja dobrou o número de cestas básicas que a igreja fornecia, né? E a demanda está permanecendo. E ontem a irmã Marisa, que é a responsável pela ação social da igreja, ela me mandou um áudio, né, de uma casa que eles foram entregar uma cesta básica em um bairro aqui da cidade. E eram vozes de crianças, impressionante. Coisas tão simples para nós como achocolatado, bolacha, a alegria que aquelas crianças estavam falando naquele áudio, agradecendo, graças a Deus. Irmãos, a coisa está feia, já não era muito fácil, né? Mas a situação do nosso país está complicada, está havendo desemprego em função de tudo isso que estamos vivendo. E é necessário, irmãos, que nós, como igreja, façamos mais do que nós já fazemos e o que essa igreja faz ao longo dos 80 anos dela. Então, se você pode contribuir com gêneros alimentícios, você pode procurar os irmãos da ação social no boletim da igreja, que daqui a pouco nós vamos falar, tem os dados, dá para você procurar ele. Se você quer contribuir financeiramente, você aproveita agora o momento, nós vamos passar os dados da conta da igreja, faça seu depósito, informe os tesoureiros o valor que você depositou e que esse valor é destinado para a ação social. E eles assim vão designar para esse fim. Vamos ver agora um áudio produzido pelo irmão Flávio, que tem as informações para que os irmãos possam fazer o depósito, a sua entrega aí dos dízimos e ofertas. Vamos falar com Deus mais uma vez? Vamos abaixar nossas cabeças. Senhor, continuando na Tua presença, ó Pai, nesta manhã,
queremos te agradecer por aqueles irmãos que na última semana, Senhor, fizeram os depósitos dos seus dízimos, das suas ofertas, das ofertas para missões mundiais, da sua oferta, Senhor, para a ação social da nossa igreja também, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um deles e te pedimos que o Senhor cuide deles, ó Pai, assim como a tua palavra diz, que o Senhor possa derramar bênção sobre a vida deles, possa suprir todas as suas necessidades, ó Pai, e que nada lhes falte, ó Pai, e que aqueles que ainda não têm esse sentimento no coração, ó Pai, que não entende o que é ser dizimista, ó Pai, que eles possam entender que é devolver uma pequena parcela de tanto que o Senhor nos dá, que nós não podemos nem contar, Senhor. Esteja guardando também, Senhor, as ofertas que estão sendo realizadas para missões mundiais. Sabemos o momento tão difícil da economia do nosso país, ó Pai, que o Senhor possa multiplicar, ó Pai, pois o Senhor é o Senhor da seara, ó Pai. O Senhor sabe como esse dinheiro vai ser aplicado e como ele vai ser multiplicado e para aonde ele será aplicado. Entregamos tudo isso nas suas mãos, ó Pai, e pedimos também que o Senhor faça multiplicar, ó Pai, as ofertas, as doações para a ação social da igreja, ó Pai. Que essa igreja possa estar suprindo a necessidade dos seus, primeiramente, ó Pai, como isso já é feito, e daqueles que estão necessitando, ó Pai, que ainda não entregaram suas vidas a Ti. Que eles possam receber o alimento, mas também possam receber o alimento espiritual, ó Pai, através da nossa igreja. É isso que nós te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus, teu Filho amado. Amém. Dando sequência aqui à nossa programação, irmãos, nós vamos ter algumas comunicações, mas antes... Nós vamos ter algumas comunicações, mas antes das comunicações, eu vou passar aqui pelo chat da igreja, né? Tem vários irmãos aqui que estão linkados conosco nessa manhã. Vou citar o nome de alguns: a irmã Vilma Ribeiro, acabou de dar aula na escola bíblica, o irmão Marcos Veríssimo, a irmã Lisete, a Esther, a irmã Magali, a irmã Arlete, a irmã Regina Astolfi com o Expedito, o irmão Aparecido Luiz, irmão Walter Miranda, a irmã Ellen Fernanda, o irmão Braz e a Angélica, Perini Nunes estão aqui conosco, a Sônia Campos, a Roselene Pantarotto, a Denise Pesce, o Eduardo, lá da irmã Esther, Eduardo Oliveira, o Ademir Barbosa, a irmã Sueli, a irmã Sandra Contente, José Cabral Neto, diretamente do Mato Grosso. Obrigado, Neto, por estar conosco aqui. Acredito que a sua mãe também, a Sandra Raquel, está. E deve ter mais um pessoal aí do Mato Grosso que está linkado com a gente. Vocês aí que estão acompanhando a nossa transmissão, entre aí no nosso chat, coloca seu nome, coloca a cidade que você está, para que nós possamos conhecer vocês, citar seus nomes aqui, agradecer vocês por estarem acompanhando aí o nosso culto, né, a transmissão. E se você não é do Mato Grosso, aonde quer que você esteja mandando a mensagem para nós também. Eu sei que tem gente de Brasília, tem gente lá do Nordeste, do Norte, que assiste nossos cultos. Temos aqui de Araraquara, que estão acompanhando o culto. Manda o seu nome aqui, fala a cidade que você é. Nós queremos citar você aqui depois e agradecer por você estar nos acompanhando. Nesse tempo do isolamento social é assim, irmãos. O contato, o abraço é virtual. Então, vamos participar aqui para a alegria da nossa igreja saber que você está conosco. Nós temos já um grande número de pessoas acompanhando a transmissão. Dando sequência aqui, eu não vou contar para ninguém, mas o Neto foi aluno meu nos adolescentes aqui por um bom tempo. A Eneida, a Janaína, o José Leandro, a Claudilene, e tenho certeza que tem muita gente assistindo que não escreveu aqui no chat. Então, você, por favor, manda aí o seu nome, onde você está, e nós queremos citar você aqui depois. Algumas comunicações, nosso boletim foi postado pela manhã aí no grupo do Vice da Pieba. Dessa vez, para você não ler, eu postei 2 vezes. Postei no início da madrugada e postei logo pela manhã. Então, você tem aí o boletim. Se você quiser receber o boletim, você que não é membro da igreja, que não está aí no grupo da Pieba, do Vice da Pieba, você pode mandar aí um WhatsApp para o número que o irmão Flávio vai projetar aí na tela já já.
Nesse número aí que vai aparecer aí do WhatsApp, você só escreve a palavra boletim. Tá aí o número, você só escreve a palavra boletim e eu vou te mandar o boletim da igreja. Não há nenhum problema de você que não é membro da igreja receber, né, o boletim nosso. E o irmão Flávio vai projetar ele aí, nós vamos fazer uma leitura rapidamente. Nós temos aí o editorial, a maior e melhor escola do mundo. Se você quiser saber qual é essa escola, você dá uma lida aí no editorial. Pode seguir, Flávio. Depois nós temos aí missões mundiais, né? E temos aí um relato de um médico que participou de missões mundiais. Recomendo você a ler aí Tempos Difíceis. Pode seguir, Flávio. Aí nós temos os pedidos de oração da igreja, né? Queremos que vocês estejam orando aí por todos esses pedidos que estão aí. Tem pessoas enfermas, tem pessoas que já foram membros da igreja que estão com sintomas da Covid-19, devemos orar. E aí no boletim tem todos esses nomes. Aí a ação social, que eu acabei de falar, todos os projetos que estão em andamento hoje da Igreja da Ação Social, você pode ler aí no boletim, estão bem explicados. Outras campanhas ali, como das mesas que vocês estão vendo. Temos aí o Raul, um nenê aqui da vizinha cidade de Santa Lúcia, onde a nossa igreja também tem uma congregação, que a igreja também participa na ajuda à enfermidade do pequeno Raul. Aí também tem as informações, temos os aniversariantes ali do lado. Maio, mês da família, temos aí uma pequena homenagem. Nos próximos domingos teremos postagens específicas sobre isso. Pode seguir, Flávio. Jornada de oração, 80 dias, toda segunda e sexta-feira, 24 horas de oração, conforme aquele pré-agendamento de horário que está valendo antes de nós pararmos os cultos aqui na igreja. Aí, como você pode fazer para entregar seus dízimos e ofertas, está mais explicado aí, tem o telefone dos tesoureiros. E ali embaixo, a rede de sociabilidade, né? A gente ajudar os irmãos que nesse tempo de isolamento social são do grupo de risco, não pode fazer essas atividades. Essa semana eu tive o privilégio de poder ajudar irmãos que se encontram nesse grupo de risco. E peço que você também procure eles, muitas vezes eles não vão querer te falar, mas insista, há sempre coisa que nós podemos fazer por eles. E é muita alegria quando a gente pode ajudar alguém, a gente tirar um pouco do nosso tempo e poder dedicar a pessoas que nesse momento estão no grupo de risco. Sei de outros irmãos da igreja que também estão fazendo isso. E amém, que Deus abençoe a cada um que se propôs no seu coração a fazer esse trabalho, ajudando os nossos irmãos que estão no grupo de risco. Bom, voltando aqui para o templo, acho que não tem mais nada, né, Flávio? Era o final. Nossas programações, terça-feira, 20 horas, reunião da MCM, transmitido nesse mesmo canal aqui do culto. Na quarta-feira, 20 horas, reunião de oração. Tá ok? À noite nós teremos o nosso culto. O preletor será o pastor Giovanni Medeiros. Será uma mensagem presencial virtual. Os irmãos assistam, que vai ser muito bom. Agora nós vamos passar para a mensagem nossa nessa manhã. Como eu havia anunciado, nós vamos transmitir um testemunho que foi feito na PIB de Curitiba. O testemunho de alguém que se chama Arlen Mafra. Hoje é pastor Arlen Mafra, pastor auxiliar na Primeira Igreja Batista de São Paulo. Eu assisti esse testemunho ano passado, fiquei muito impactado com o que o pastor Arlen viveu e como Deus agiu na vida dele. Eu convidei, né, desde domingo, na quarta-feira, colocamos lembretes aí no grupo do WhatsApp do Vice da PIE para que você convidasse pessoas. E eu acredito que é uma mensagem que vai falar aos seus corações. Eu já disse e vou repetir, sempre que eu paro no semáforo aqui em Araraquara, isso tem bastante agora, ainda mais agora nesse tempo do isolamento social, as pessoas vêm até o carro pedir uma moeda, um dinheiro para comprar comida, a conversa é essa, né? E sempre quando alguém me aproxima, vem na minha mente a imagem do pastor Arlen Mafra. É uma coisa que ficou comigo. Foi recente que eu vi a mensagem dele, né? Isso ficou comigo, mas assim, eu tenho certeza que você vai ter uma outra visão de quando essas pessoas vierem te pedir também para você ajudar elas.
Então, sem mais delongas, nós vamos para a mensagem, para o testemunho do pastor Allen Mafre. E no final da mensagem, após o apelo, tem uma mensagem especial do pastor Allen Mafre, da esposa dele, a Laila, para a nossa igreja. Então, peço que você fique aí, assista tudo, né? Vamos dar um tempo no chat agora, as discussões aí no chat, os comentários, e vamos atentar para o que vai ser falado no testemunho do pastor Allen Mafre. Depois a gente retorna aqui do templo. Bom dia a todos, na paz do nosso Salvador Jesus. Eu quero ler um registro da palavra de Deus, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, verso 16, você pode acompanhar no telão, ou acessar se quiser, e que diz assim, é um registro do apóstolo Paulo, explicando alguma coisa para os romanos, que nos representa. Ele diz, porque não me envergonho do Evangelho, eu não tenho vergonha do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O grego aqui nos representa. Pai, peço que tua palavra cumpra todos os desígnios, todos os propósitos para o qual ela será pregada nesse momento. E, ó Deus, que o Senhor me ajude com teu Espírito Santo, conforme prometido na tua palavra, em nome de Jesus. Gente, eu estou acompanhado da minha esposa, a Laila. Nós somos casados há mais ou menos, estava fazendo as contas ali, 12.000 dias, que dá 33 anos. Temos 3 filhos, todos casados, moramos em São Paulo, como disse o pastor Dorival, nós auxiliamos como gestor de ministérios, pastor de missões, e auxiliando o pastor presidente da primeira igreja batista em São Paulo, bem no centro de São Paulo. Meus queridos, eu conheci Laila muito novo, eu tinha 17 anos, ela tinha uns 15 anos de idade, e foi paixão assim, primeira, segunda, 10ª vista. Ela é uma cabocla, uma índia, a mais bonita que tinha no Amazonas, que eu encontrei. Ela estava descendo o rio Solimões numa canoa, e eu olhei e tinha lá aquela garota bonita, e eu peguei para mim. Laila nasceu num seringal, bem na selva amazônica, bem na fronteira lá, na tríplice fronteira com Peru, Colômbia, Equador, ali, Iquitos, aquela região lá, né? Tabatinga, Letícia. Eu vim de um contexto completamente diferente, sou um camarada bem urbano, nasci em Belo Horizonte, vim de um lar de classe média alta em Belo Horizonte, sou filho de árabes, eu tive uma educação completamente diferente, nós somos de contextos culturais diferentes, mas foi paixão assim fulminante, um amor que nos prendeu. E aí descobrimos que tínhamos algumas coisas em comum, o sonho de um projeto de família, a gente queria começar um projeto de família, casamos. E eu e Laila, a gente colocou a serviço desse projeto, desse sonho de ter filhos, de buscar, de dar a eles oportunidades, conforto. A gente colocou a serviço disso nosso suor, nosso tempo, nosso trabalho, nosso dinheiro. Minha vida profissional encontrou muitas boas portas naquela época e deslanchou, e eu me tornei sócio numa empresa e um empresário em início de carreira. Ganhamos dinheiro suficiente para ter uma vida socioeconômica, familiar, desse ponto de vista, muito confortável, né? Compramos bens e começamos a desfrutar da vida. Vivendo esse momento em que minhas presilhas sociais estavam bem consolidadas, na minha cabeça, eu imaginava assim que nada, absolutamente nada, poderia me tirar desse trilho ou dessa trilha, né? Porque meus papéis funcionavam muito bem, de pai, de marido, de filho, de cidadão. E aí, no auge desse ambiente de vínculos afetivos tão fortes, de sonhos, de alegria, de celebração na minha casa, de olhar para tudo aquilo e me sentir uma pessoa extremamente privilegiada por Deus, mas eu fiz uma escolha e um cálculo muito errado. A gente calcula as coisas muito erradas, porque a gente não leva em consideração algumas situações. Nos nossos cálculos, eles são meio cartesianos, e há muitas coisas que fogem a esse mundo, essa coisa muito natural, e a gente às vezes não considera isso. A gente acha que tudo depende das nossas decisões e das nossas escolhas, e às vezes não é assim. Eu sempre digo, você não decide pelo outro, você pode fazer os melhores planos da sua vida, mas se um agente familiar tomar uma decisão errada, às vezes põe a perder seus planos.
Às vezes a decisão errada de um filho faz a mãe carregar a dor por toda a vida. Às vezes a decisão errada de um marido faz uma esposa carregar uma vergonha para o resto da vida. Ela entra e sai dos lugares carregando a memória dessas escolhas erradas, mesmo sem ter culpa disso. E eu, nas minhas reuniões de negócios, nas minhas viagens, querendo um atalho de prazer, eu comecei a cheirar cocaína. Achava que era uma droga social, achava que eu podia controlar. Eu fiz os meus cálculos, achava que eu merecia aqueles pequenos atalhos, porque eu trabalhava muito, porque eu me esforçava muito, porque eu estava dando conta, inicialmente, daqueles contratos lá do altar com a minha mulher, com a minha esposa. Eu estava fazendo a minha parte enquanto ela fazia dela, e nossa vida estava muito boa, mas o meu cálculo foi errado, porque em algum tempo, pouco tempo depois, o que era para ser uma experiência ali bem na flor da água, se tornou um mergulho profundo. Eu descobri, os psiquiatras chamam isso de psicotropismo, é a mente que tem atração por atalhos de prazer, por químicos, e a minha mente tinha essa atração, e eu fiz um mergulho muito profundo, e comecei a aumentar as doses, a encurtar os espaços de uso, aumentar as quantidades, e aquilo começou a tomar conta de mim, e eu fui me encharcando aos poucos daquela necessidade de usar, e eu não conseguia mais viver sem aquilo. Então, nas minhas viagens frequentes e constantes, eu alternava com as reuniões de negócios e com o uso de cocaína, me trancava em hotéis por 3, 4 dias, gastava absurdos de dinheiro, e aquilo começou a comprometer totalmente a minha liberdade, e sobretudo, a minha autonomia. A autonomia. Eu costumo dizer que o que um dependente de drogas perde é a autonomia. E ele só é recuperado quando ele recupera a autonomia. Recuperar peso, recuperar afeição, recuperar dinheiro, recuperar bens, recuperar trabalho, isso não quer dizer nada. Se recupera a autonomia. A autonomia dos papéis. Poder funcionar como pai, novamente, como filho, como pessoa, ter liberdade, autonomia para lidar com dinheiro, com certas coisas. Eu estava perdendo isso. E eu fiquei tão desesperado que eu chegava em casa, e eu mantendo aquela vida paralela, mantendo tudo no anonimato, para não causar uma vergonha geral nas famílias nossas, nos amigos que nos assistiam. E eu chegava em casa, às vezes, das viagens, abria a porta do quarto dos meus filhos, a porta do meu quarto, e via minha esposa, meus meninos, dormindo o sono do descanso, aquele sono do sossego, da tranquilidade. E eu imaginava aquilo, pesava na minha consciência, porque eu imaginava que eles estavam tranquilos, que pensavam, o papai está fazendo a parte dele, né? Talvez a minha esposa, não, o Arlen está fazendo a parte dele, enquanto eu faço a minha parte. Mas eu não estava fazendo bem mais a minha parte. E eu percebi que aquilo estava tomando conta da minha vida. Eu fiquei tão desesperado com isso, que eu chamei a minha esposa, numa madrugada, e eu disse para ela, e contei tudo o que estava acontecendo, no nosso apartamento. A gente começou a conversar, e eu fui dizendo para ela, eu tenho uma questão muito séria para resolver, você não sabe, e isso está colocando em risco o sossego da nossa casa, nossos planos, nosso futuro, tudo. E aí comecei a contar, eu disse, eu sou um dependente de cocaína crônico agora, é uma coisa muito grave na minha vida. Laila, num mix de frustração, de decepção, de angústia, de tristeza ali, ela se levantou dessas emoções e disse, a gente vai, Laila sempre foi muito guerreira, e a gente vai virar essa página, a gente vai resolver esse problema. Mas a gente não sabia, de verdade, que nós íamos trilhar a jornada mais cruel que uma família pode percorrer. Coisa que eu não desejo para absolutamente ninguém. Nós começamos, usando os nossos próprios recursos para manter tudo escondido ali, para manter tudo no anonimato. Começamos com as nossas alternativas e vimos que não dava certo, a gente não tinha força para isso. E aí nós pensamos o seguinte, agora não importa mais o anonimato, agora não importa mais manter isso sob o tapete, nós vamos pedir ajuda profissional. E fomos aos gabinetes, fomos aos consultórios, fomos aos hospitais psiquiátricos, clínicas. Foram mais de 20 internações, contadas institucionalmente assim, desde os programas top de linha, da Riesel nos Estados Unidos, do programa Minnesota, que hoje tem tantas ferramentas usadas pelo NA, pelo A, até Vilas Serenas, comunidades terapêuticas como Bezerra de Menezes em São Paulo, Clínica Maia. Eu não digo que isso não funciona, não funcionou comigo, e eu vou explicar a vocês por quê. A minha dependência, o meu envolvimento, o meu mergulho, foi muito profundo, e já tinha ultrapassado o ambiente da mente,
do cérebro, do pensamento, do organismo e do sangue. Estava na alma. Eu estava algemado. E foi nessa busca de ajuda profissional que eu descobri que eu estava lidando com algo muito maior, muito mais poderoso do que família, do que uma pessoa, muito mais. Os terapeutas me ajudavam demais. Minha mente era muito organizada, eu ganhava tempo com aquilo. Os médicos me ajudavam demais, porque eu tinha meu organismo desintoxicado, meu sangue desintoxicado, eu era reestabilizado. Toda aquela desestabilização clínica que a gente tem com o uso, aquilo era colocado num lugar, mas a minha alma estava muito presa. Havia algo muito mais forte do que aquilo. Eu estava sob domínio de uma força tenebrosa, poderosa. Aquilo era como um cerco, um sítio. 60 dias, 50, 60, 30 dias, eu não aguentava, eu retornava ao uso. E nós continuamos. Internações, hospitais, 3 meses, 2 meses, 4 meses, 5 meses, tratamentos caríssimos. E aí começamos a vender bens, patrimônios, casas, barcos que nós tínhamos para pagar tratamento. E aí a coisa vazou, se tornou pública. Eu perdi a sociedade, desmanchei a sociedade com sócios. A empresa começou a se extinguir. Os amigos começaram a se afastar. Danos terríveis, vergonha, humilhação, as famílias decepcionadas. E eu fui mergulhando nessa busca de soluções. Às vezes eu passava 3 meses, 4 meses, 5 meses completamente impregnado, com medicações pesadíssimas. Eu perdi a sanidade momentaneamente, babando pelos corredores de clínicas. A coisa foi tão grave, tão séria, que um psiquiatra chamou a minha família um dia e disse assim: tira ele daqui porque ele vai morrer. Ele já usou, ele já experimentou toda a farmacologia psiquiátrica, não tem mais nada para dar para ele, nada mais está funcionando para ele. E eu não entendia, porque alguém que amava tanto a família, amava tanto a esposa, queria tanto aquele projeto, não tinha força para romper com aquilo. Aquilo era muito sério, muito grave. E aí a coisa... Houve eventos assim, muito tristes. Laila, numa certa ocasião, muito desesperada, ela disse: eu sei como a gente vai resolver isso, eu vou me internar junto com você. E ela deixou os filhos, nós deixamos os meninos com os sogros, e ela ficou 3 ou 4 meses internada comigo, lá em Brasília, numa clínica. Os 2 internados. Coisa terrível, angustiante. Aquele sonho estava se desfazendo completamente. Aí entrou numa fase muito, muito angustiante para mim, porque eu voltava às vezes das tentativas, viagens, às vezes tentando negócios, tentando um tratamento, às vezes voltava do uso, e eu chegava em casa, quando eu abria a porta eu encontrava Laila aos prantos, aos gritos, dia e noite, essa mulher angustiada, gritava, jogada lá no quarto, jogada na sala, seus sonhos despedaçados, seu coração quebrado, suas expectativas frustradas, sem esperança, pedindo socorro para Deus que a socorresse. E aí as famílias que estavam próximas para nos ajudar, elas foram se afastando. Os amigos também, diante de toda aquela vergonha, foram embora, foram se afastando, porque é uma sensação de impotência você estar perto de pessoas sofrendo com problemas, você não poder fazer nada, porque você não decide, é algo que depende da decisão do outro. E essa sensação de impotência traz um desconforto muito grande. A tendência é a gente se afastar, às vezes se isolar, não por maldade, não por abandono, mas por impotência mesmo. E aí eu comecei a ver a solidão da minha esposa, dos meus filhos, naquela casa bonita, trancados ali, num ambiente sombrio, escuro, tenebroso, com suas almas aprisionadas também ao meu problema, sofrendo, angustiados. E aquilo cortava minha alma, meu coração, dizia: não é justo isso, não é justo arrastar a minha família para esse caos, para esse abismo que eu não sei onde vai dar. Aí eu fiz uma viagem para tentar resolver, também não consegui, foi muito frustrante. Na volta, com a vida já desmoronando, com aquele tsunami acabando com tudo, e a gente tentando segurar o que era possível. Eu desci no aeroporto de Guarulhos, era quase 6 da manhã, eu lembro que o dia estava amanhecendo, e eu peguei a minha bolsa lá na esteira, fui até o saguão, sentei, e comecei a fazer um debate racional, uma reflexão.
E aí comecei a visitar, sabe, minhas memórias, desde o início, tentar entender o que estava acontecendo, o que eu tinha feito, em que situação eu estava. E foi quando eu cheguei à conclusão de que eu não funcionava mais como pai, eu não exercia mais os meus papéis como marido, eu não cumpria mais os meus papéis. Eu tinha bagunçado tudo na minha vida, tudo na vida dos outros, na vida dos meus pais. A coisa foi tão grave, tão séria, que um câncer que estava praticamente curado com meu pai se agravou por toda a angústia que ele teve, e ele morreu. Então foram coisas muito graves. E aí, sentado ali, os olhinhos arregalados dos meus filhos, apavorados, sem bússola, sem GPS, sem rumo, vinha na minha memória, e eu comecei ali chorando naquela cadeira. Eu pensei, eu não posso mais arrastar minha família comigo para isso. Foi quando eu tomei uma decisão que para mim foi o maior dano das drogas. Você lê as nossas literaturas, nossos livros, você vai se deparar com momentos assim trágicos mesmo, trágicos. Mas nenhum desses momentos se comparou àquele dia do aeroporto em que eu disse para mim, eu preciso livrar minha família de mim. Desculpa aqui a redundância. Eu preciso livrar minha família. Eu sou o catalisador de toda essa tragédia, essa desgraça na vida da minha família. E eu pensei, eu preciso, nem que eu os entregue à própria sorte. Qualquer coisa é melhor do que ficar comigo. Então, esse foi um cálculo, esse foi uma conta difícil de fazer para mim. Muito apaixonado pelos filhos, apaixonado pela esposa. Eu nem pensava mais na questão dos projetos de futuro. Eu só queria ficar com eles, só queria resolver aquilo. Eu só queria dizer para eles que em algum momento eu ia ter força para resolver aquilo. Mas estava muito distante isso. Eu não tinha a menor perspectiva. E aí eu tomei uma decisão drástica, ali quase que impensável. Eu me levantei, tirei os documentos do bolso, joguei no lixo. Eu disse, eu vou sumir e nunca mais eu vou aparecer na vida deles. Eles vão ter que seguir a vida deles e ter a chance, a oportunidade de encontrar um caminho alternativo para ser felizes. Minha mulher precisa de um marido, meus filhos precisam de um pai. Então isso foi dilacerante para mim. Os prantos ali, as pessoas olhando para mim, eu não estava preocupado com nada. Eu senti que o fim, aquele era o fim. E eu pensei, eu vou para as ruas de São Paulo, vou me tornar um andarilho. Eu não vou durar semanas. Porque alguém como eu, que não tinha sido preparado para aquilo, eu imaginava que eu não ia durar naquelas madrugadas tenebrosas de uma cidade como São Paulo. Eu costumo dizer que todo lugar tem o que São Paulo tem. Todo lugar tem a maldade, a violência que São Paulo tem. Mas São Paulo tem tudo demais. Tudo em São Paulo é muito, né? A pobreza é muito, a riqueza é muito, o trânsito é muito, o carro é muito, tudo em São Paulo é demais, é exagerado. E a maldade é muito também. Mas o que eu pensei que ia durar algumas semanas, eu saí daquele aeroporto desesperado, andando, caminhando pela Ayrton Senna, depois a Marginal Tietê, fui parar na Praça Princesa Isabel, perto da Cracolândia, me entreguei às ruas e a Cracolândia, de frente à primeira Igreja Batista de São Paulo, ainda arrumado com aquela bolsa, e aquilo logo acabou, minhas roupas rasgaram, meu cabelo cresceu, minha barba cresceu, me tornei uma figura sinistra nas ruas de São Paulo, e essa insanidade durou quase 8 anos da minha vida, mendigando de lixo em lixo, descendo os degraus mais baixos da indignidade humana. Minha família me procurou desesperadamente, IMLs, necrotérios, tantos lugares, hospitais, e não me acharam. Passou meses, 1 ano, 2 anos, Deus por encerrado. Notícias chegavam desencontradas de amigos de alguns lugares que pesquisavam, e aí chegou a notícia que eu tinha sido morto, enterrado como indigente. A coisa teve que encerrar, eles tiveram que seguir a vida deles, e meus filhos cresceram longe dos meus olhos. Minha esposa pediu um divórcio unilateral para se resolver civilmente, poder assinar documento, tocar a vida dela. O juiz concedeu unilateralmente o divórcio. Quem é advogado aqui conhece esse processo. No dia do divórcio, na antessala lá do cartório, lá ele escreveu uma carta de desabafo. Essa carta é uma despedida do nosso amor, despedido daquela história de paixão, que ela tinha um desejo que fosse diferente, que ela sonhava com um final diferente, mas que a realidade era outra. O título desse monólogo que vocês vão ouvir agora, e dessa carta dela, é O Lugar Onde Moro. Eu vou pedir para que o pessoal da comunicação solte e a gente volta. Obrigado. No lugar onde moro, há muitos e muitos anos, o sol não teve liberdade para entrar. Um dia percebi um humilde e tímido raio
transpassando pelas grades e vidros da única janela existente nesse lugar. Inclusive foi essa cena que inspirou-me a escrever essa reflexão. O único raio de sol que conseguiu entrar no meu quarto escuro me fez bem. Talvez me trouxe esperança de poder um dia sair daqui e viver a liberdade que os livres vivem. O lugar onde moro não tem cama para descansar minha alma cansada de tantas tempestades. Não tem cadeiras para aliviar a dor dos meus pés fragmentados pelas pedras pontiagudas que se fizeram caminhos. O lugar onde moro não tem mesa para saciar minha fome de paz e justiça. O lugar onde moro é um lugar silencioso, sem vida, sem movimento. Não há barulho de TV ligada, geladeira abrindo, panela de pressão no fogo, anunciando o almoço. Filhos correndo, amigos chegando. Aqui reina o silêncio, talvez eterno. As crianças cresceram e se foram. Os amigos sumiram. Diante da vergonha, ninguém é amigo do fraco. O lugar onde moro não tem voz de esposo, do chefe de família, do pai, da figura masculina e paterna. Chego e não tem ninguém me esperando para dizer: oi, amor, como foi o seu dia? Contudo, ainda me lembro da sua voz, do seu perfume, das suas mãos em minhas mãos, seu sorriso, sua proteção. Eu lembro que a mais cara decoração de nossa casa era a sua presença, e o prato preferido de todos era feito por suas mãos. Lembro-me quando ele disse no altar: até que a morte nos separe, mas ele se foi. Achei que minha beleza poderia prendê-lo, meu choro e minhas súplicas poderiam constrangê-lo, para que ele mudasse de atitude, mas nada pôde detê-lo. Ele foi seduzido e preso por esse amor fatal. O que mais dói e me humilha é saber que o nome desse amor não é Priscila, Bruna ou Cláudia. Seu nome é ameaçador e dominador. Ele se foi com seu novo amor, chamado crack, e nunca mais voltou. O lugar onde moro, onde tinha vida, tornou-se o lugar de minha morte. Nos grupos de apoio, aprendemos que há vida sem eles, mas na prática, morremos com eles. Sinto-me presa em um madeiro, meus braços presos, meus pés amarrados. A coroa da conquista de ter uma família feliz tornou-se em espinhos. A sensação que tenho é de que a morte está chegando, mas ela é lenta. É a morte de cruz, é a morte do extermínio, é a morte dos sonhos. E como o ladrão na cruz olha para Jesus e pede para ser lembrado no céu, eu fecho os olhos e imagino um lugar junto ao sol. Imagino que poderia ser bem diferente. E como John Lennon imaginou, também fecho meus olhos imaginando que ele poderia voltar, curado, e vivermos juntos os sonhos do altar, celebrando a vida, o amor e a família. Imagino que o lugar onde morro poderia ser o lugar da construção de um sonho que foi frustrado. Então minha família foi viver, seguiu a vida, e eu fui viver a minha miséria nas ruas de São Paulo, que não acabava. Eu costumo dizer assim, que você vive várias fases, né? Um morador de rua. A fase da adaptação, que é uma fase que você perde as referências, né? Alguém acostumado com teto, com paredes, com janelas, com mesa, e você vai perdendo essas referências. Depois a fase do medo de ficar doente, morrer numa calçada, como vi muitos morrendo, o medo da insanidade, da loucura, como vi muitos já depois de algum tempo de rua, conversando sozinho, não falando coisa com coisa, perdendo a sanidade, e aí você tem um fim muito mais doloroso nas ruas, muito mais sofrido nas ruas, quando você perde a sanidade. E eu ficava apavorado, porque eu achava que se não acabasse logo aquela jornada minha insana, eu ia terminar daquela forma.
e depois aquela fase do terror, do pavor, de você ver mortes bárbaras, gente sendo incendiada debaixo de viadutos, pelos skinheads em São Paulo, sendo mortas a pedradas, enfim, aquele pavor todo, e você imaginar que numa madrugada daquela você está na agenda, quer dizer, você pode ser o próximo, e ser reconhecido através de um DNA. Mas há duas coisas muito interessantes nas ruas, e que eu quero só falar rapidamente a respeito delas. Você tem detalhes aí nas nossas literaturas, para se inteirar de uma forma bem pedagógica, bem didática, bem romanceada. Uma é, logo no início, aquele impacto de conviver socialmente, assim, nas madrugadas, com todo tipo de desvio de comportamento humano, com latrocidas, homicidas, estupradores, ladrões, assaltantes, traficantes. Eu não tinha sido preparado para aquilo, eu queria me manter distante do crime, da polícia, da justiça. E aí eu identifiquei um grupo de carroceiros, desses recicladores, e São Paulo tem reciclagem em abundância. E eu então, com muita dificuldade, consegui uma carroça, e me juntei a esse grupo, me entreguei à Cracolândia, ao crack ali no centro de São Paulo, até que aquilo tudo terminasse, e eu correspondi àquela abstinência, reciclando. E foi isso que me manteve longe do crime, enfim, minha vida já era uma tragédia. E a segunda coisa foram os primeiros anos dilacerantes, porque as suas memórias, elas são muito frescas, os seus arquivos ainda estão todos abertos. As suas lembranças dos seus amados, né, da figura de família, do conceito, aquilo ainda está muito impregnado, encharcado na mente, e a mente tem uma conexão muito forte com os vínculos, com a afetividade. Então nesses dias assim, dia da criança, dia dos pais, dia das mães, que as famílias, né, tinham um desenho mais completo nos restaurantes, nas ruas, e quando eu vi aquilo, os fantasmas brotavam no meu canto lá, de miséria, de opróbrio, de ignomínia, brotavam esses fantasmas da lembrança de que eu tinha entregue os meus amados à própria sorte, né? E que eles poderiam estar numa situação muito difícil. Então isso era dilacerante. Muita gente nas ruas se mata por conta disso. Eu conheci gente que se jogou de uma das pontes da Marginal por conta disso. E ele tinha dito que ia fazer isso. Então, com muita dificuldade, a gente concreta isso, pelo menos esse vínculo afetivo com a lembrança dos fatos, com a lembrança da figura das pessoas, né? E eu então estava caminhando para o meu final, de mais de 7 anos nas ruas, muito doente, pesando 59 quilos, era um cadáver, cabelo enorme, a barba enorme, completamente descaracterizado fisionomicamente do que eu era. Sujo, 6, 7 meses sem tomar banho, já muito doente, o crack tinha tomado conta do meu pulmão, eu tinha dificuldades para respirar, vomitando sangue, problema de estômago, fui atropelado, 2 meses no hospital me recuperando, com braço quebrado, perna, eu estava precisando de um ponto final no fim, desculpa aqui a redundância, né? Estava precisando de alguém para colocar um ponto final naquela situação, porque não tinha mais não tinha um próximo passo, não tinha um próximo capítulo, aquele era o capítulo final, e ele estava muito longo, e foi nesse contexto que numa madrugada, jogado numa passarela de viaduto, vomitando sangue, com os farelos de crack na mão, no centro expandido de São Paulo, num lugar muito fétido, mal iluminado, que eu tive um encontro com uma chama de uma faísca de esperança, e veio pela boca de uma mulher, naquela madrugada, atravessando a passarela para ir para a sua casa. Acho que ela morava numa comunidade que esse viaduto sobrepõe uma comunidade em São Paulo, e acho que ela morava ali, estava cortando o caminho. Ela ficou muito sensibilizada, ela ficou muito compadecida da minha situação ali, ela parou e ficou me despertando, me chamando, moço, moço, moço. E aí eu olhei para ela, aí eu achei que aquela mulher foi buscar assim, lá nos arquivos dela, na mente dela, o que era possível para me trazer um pouquinho de ânimo. Mas aí ela abriu a boca e disse, parece que tomada por uma força diferente, ela disse, olha, eu só vou embora depois que eu te dizer tudo que eu tenho que dizer para o senhor, moço. Eu não estou sozinho aqui, ainda que o senhor esteja me vendo sozinho, eu estou aqui com Cristo e com a força dele, e eu quero representá-lo agora para o senhor. Eu vou dizer algumas coisas que ele quer fazer na sua vida, mas eu quero acrescentar ainda, ele não só quer,
Ele pode fazer isso. Quando ela disse isso, e começou a ler aquela, parece que ela tinha uma lista de bondades, assim, alguém escreveu uma lista de bondades assim, sabe? Parece que era o meu testamento, parece que era o meu final. E ela dizia, Ele quer e pode te tirar das ruas, te trazer dignidade, transformar a tua vida, te dar força, para o Senhor vencer esse mal. Ele quer te livrar das drogas e do crack definitivamente. Se o Senhor acha que está lidando com uma força grande, muito maior que o Senhor, há uma que é muito maior do que essa força, ela diz, é o Cristo que está aqui hoje comigo. Se Ele entrar na tua vida, o Senhor terá força não só para isso, mas para enfrentar todos os obstáculos da sua vida. Se o Senhor está respirando ainda e olhando para mim, é porque tem jeito, o Senhor foi poupado de alguma forma. O Senhor ainda pode ser um papel em branco para se escrever alguma coisa. E ela foi embora. E eu ali, misturado com a minha debilidade, com a minha fragilidade, com a minha decepção, com o meu pranto, com o meu choro, com a minha miséria, aquelas palavras ficavam batendo nas paredes da minha mente. E uma delas desceu a minha reflexão. Pelo menos duas. A primeira é de que, pela primeira vez, uma intenção tinha poder para realizar, segundo a fala dela. Porque as pessoas a vida inteira ficavam falando para mim, puxa, como eu gostaria de te ajudar, puxa, como eu gostaria que isso não fosse assim, puxa, como eu gostaria, a gente fala isso para consolar as pessoas, mas elas não podiam fazer nada. Mas pela primeira vez eu ouvi alguém que dizia, Ele quer e Ele pode, Ele tem poder para isso. E eu pensei, será que isso é comigo? Eu disse, Deus, isso é comigo, isso é para mim, vale ainda? Eu tenho uma coisa para pedir. Naquela madrugada eu disse, Deus, me livra do crack, me deixa morrer com um pouco mais de sossego, com um pouco mais de conforto, com um pouco mais de dignidade. Deixa eu vencer minha última batalha em toda essa guerra. Eu perdi todas as batalhas nessa guerra. Todos me conhecem como um derrotado, da minha família, dos amigos, todos. E ali, no meu quase fim, eu joguei aquela conversa, não sabia que tinha um ouvido tão próximo para me ouvir. E eu desci daquele viaduto, 2 dias depois, desci muito mal, jogado numa grama de uma rotatória em São Paulo, no centro expandido, não aguentava mais reciclar, não aguentava mais puxar aquela carroça, eu estava muito debilitado, muito mal. Eu passava o dia apagado naquela grama, e me levantava só para ir até o farol, o semáforo, para pedir uma esmola, uma comida, uma moeda, alguma coisa assim, para comer e aguentar até o próximo dia, até chegar ao meu fim. É assim que eu estava, dessa forma. E aí no segundo dia dessa minha ida ao semáforo para pedir, eu geralmente entre 7 e 8 da noite, quando o fluxo estava grande no semáforo, é que eu ficava ali próximo para alguém me ver e oferecer alguma comida, alguma coisa. Eu nem chegava próximo dos carros, eu fedia, 6 meses sem tomar banho, 7 meses sem ver água, eu fedia de longe, eu não tinha coragem de chegar no vidro de um carro. E aí, do outro lado, no outro semáforo, um casal dentro do carro. São Paulo tem 13 milhões de habitantes, a grande São Paulo tem 22 milhões, é um país isso. Isso é maior que muitos países. E eu misturado aquele palheiro humano, aquela dracma, aquela moeda perdida, começava a ser procurada, porque aquele casal dentro do carro, foi despertada a atenção deles para ficar observando aquela cena do outro lado, e aquele casal me conhecia antes do meu problema e sabia da tragédia, do meu sumiço e da família e tudo mais, sabia do desespero dos filhos, da esposa e tal. E aí o marido ficou olhando, eu estava muito descaracterizado fisionomicamente, não era mais aquela mesma pessoa, mas ele disse para a mulher, será que não é o fulano? Pelo sim, pelo não, eu tenho a responsabilidade de comunicar, pelo menos a filha dele que mora aqui em São Paulo. E aí ele passou uma mensagem para minha filha, eu vi alguém parecido com seu pai, acho que vale a pena vocês recomeçarem a busca. E a minha filha despertada com aquela mensagem, naquele frenesi de entender o que tinha acontecido, se eu estava morto, se eu estava vivo, ela buscou isso a vida inteira, coitada. E aquele misto de esperança e da possibilidade de se decepcionar, ela liga para a mãe, eles se reúnem, e aí eles decidem que vão recomeçar as buscas, porque aquilo era voltar ao sofrimento, ao passado, era voltar a uma história muito incerta, mas eles recomeçaram a busca, e era quase 9 horas da noite, 8 e pouco da noite, eu estava ali, aquele vulto de miséria,
parado naquela rotatória, esperando alguém me dar um pedaço de comida, um pouco de comida, alguma coisa. Era um lugar, quase ninguém parava, era um lugar muito perigoso, mal iluminado. De repente, um carro freia bruscamente. É por isso que eu costumo dizer, aquela moeda perdida começava a ser procurada. O que eu não sabia era que Deus, tão poderoso, tão grande, tão extenso, tão largo, tão profundo, toda a agenda de Deus, tivesse a humildade de ouvir o grito de um aflito, de um moribundo num viaduto, ouvir um pedido de um aflito, colocar os seus ouvidos à disposição e despertar pessoas tão próximas. Às vezes a gente está vivendo problemas, a gente quer desistir porque acha que está abandonado, não tem mais ninguém, não pode contar mais com ninguém, mas isso não é verdade. Quando a gente grita para o ouvido certo de Deus, Ele tem gente muito próxima da gente para ajudar. E aí, 8, 9 horas da noite, aquele carro freia bruscamente na minha frente, eu fiquei todo assustado, sem saber o que estava acontecendo, pensei até que fosse alguma maldade, e também fiquei um pouco esperançoso que alguém tivesse um pouco de comida. A porta abre, desce aquela moça, com aqueles cabelos longos, os olhos arregalados, aquela voz rouca que era minha filha, e ela começa a gritar ali na rotatória e dizer: pai, pai, e ela gritava: pai, e eu olhava, eu não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo, eu fiquei completamente petrificado. Eu vi aquele ser cheio de amor, aquela corda forte de amor correndo ao meu encontro, e ela me deu um abraço tão gostoso, um beijo, ela me beijava, ela dizia: pai, pai, vamos para casa. Ela repetia: vamos para casa, pai, vamos para casa. Eu sempre digo isso, que aquelas duas palavrinhas, pai e casa, me resgataram, humanamente falando, porque eu não tinha mais referência do papel de pai, eu não existia mais isso, não tinha referência de casa, era um lugar que eu não frequentava mais, mas ela dizia, como se ela dissesse para mim: eu sou a tua filha, a gente tem uma casa, vamos para casa. Aquilo para mim, aquele abraço que me envolveu, que foi me arrastando toda a minha miséria, sabe, é como se a minha alma gritasse e dissesse: acabou, encerrou. Se encerrou para o bem ou para o mal, mas encerrou, acabou. Aquilo foi muito forte para mim. Aquilo foi o fechamento de um ciclo cruel, muito cruel na nossa vida. Às vezes eu ando por aqueles lugares em São Paulo, eu paro o meu carro, eu fico olhando, eu não consigo entender. Eu começo a ver como Deus é bom com o ser humano, como Deus é bom. Todas as pessoas, como o mundo, como as situações, os ambientes tentam às vezes afastar as pessoas do coração de Jesus, de Deus, porque sabe que se aproximarem, não se afasta mais, porque é um coração cativante, sedutor. Todas as pessoas que se aproximaram muito de Deus, na Bíblia, todos os autores se aproximaram, em algum momento eles dizem: vinde, vede, porque o Senhor é bom, vem, vê você o que você está perdendo. E eu paro, eu vejo aquela miséria, aquelas fotografias da minha história, eu digo: como pode, como eu sobrevivi a tudo isso, como eu consegui? E realmente acabou. Foi aquele momento, a partir dali, a sequência de eventos, eu fui levado para um projeto que estava dando seus primeiros passos em São Paulo, o projeto Cristolândia. Tem aqui tantos missionários, tantas pessoas representando esse projeto, desdobrando esse movimento de amor de Deus, esse braço longo, eu costumo dizer que a Cristolândia é um braço longo, é um braço muito longo, que vai a lugares onde muitos não vão, e é o braço de Deus que vai lá passar a mão na cabeça, que vai lá levar um consolo, que vai lá levar a possibilidade de poder, de mudança, de transformação. E aí eu fui internado nesse projeto, e lá com aqueles missionários, todo dia com aquelas palavras. Chegou um dia, uma noite, e eu ali não aguentava, sozinho, eu não sabia o que fazer, vida embaraçada, divorciado, não sabia como, eu tinha medo se eu ia conseguir, se aquela força poderosa ia voltar novamente, se eu ia recair, se eu ia usar quando saísse. E aí um dia foi lido essa palavra para mim, num dos cultos. A pessoa disse: o apóstolo Paulo explicou muita coisa na sua vida, o apóstolo Paulo explicou muita coisa para os seus familiares, mas chegou a hora dele explicar o evangelho de Cristo. Um homem que nasceu em Tarso, com dupla cidadania, criado, instruído na cultura e na ciência grega, viajou o mundo inteiro, foi instruído aos pés de pessoas que sabiam muito, Gamaliel, foi instruído, era um doutor da lei, tinha todo o conhecimento, toda a cultura.
Chegou a hora dele explicar o evangelho. Ele podia ter feito um tratado, podia ter visitado os bancos do seminário que ele passou, ter visitado, sabe, os mergulhos da cultura que ele fez, a sua instrução paterna, mas ele se lembrou dos naufrágios, ele se lembrou de como ele era ruim, que houve um poder sobre a vida dele, que transformou a vida dele, que transformou toda a história dele. Ele se lembrou de quantas vezes ele precisou do poder de Deus, e esse poder veio sobre ele, e na hora de explicar tudo isso, ele abriu mão de toda a teologia, e ele disse: sabe o que é evangelho? O evangelho de Cristo. Eu não tenho vergonha dele, porque ele é o poder que, quando eu precisei, transformou a minha vida. Então ele é o poder de Deus para a transformação e salvação de todos que creem. Quando eu vi aquela palavra, eu me ajoelhei naquele momento. Eu disse: Deus, o que eu faço com a minha dependência do crack? Ele diz: abre o teu coração, deixa o evangelho do meu filho entrar, porque o evangelho do meu filho Jesus é o poder que vence o crack. O que eu faço com a minha vida, com o embaraço da minha vida, com tudo que eu destruí? Ele disse: deixa o evangelho do meu filho entrar na tua vida, porque ele é o poder que reconstrói, que reconstitui tudo isso, que solda, que volta a restaurar tudo que está destruído. Eu disse: Deus, o que eu faço com a minha vida para frente? Ele disse: se entregue ao evangelho do poder do meu filho, porque ele é o poder que cuida de todos os seus dias, que te dá a porção que você precisa para dar conta de cada dia da sua vida. E aí todas as coisas foram acontecendo. Ele me libertou pelo poder do evangelho naquele dia. Nunca mais em todos esses anos eu tive vontade de usar drogas na minha vida, para a glória do nome de Jesus. Minha esposa voltou, casamos novamente. Sou casado 2 vezes com a mesma mulher. Isso é muito interessante, eu costumo dizer, porque quando ela está com raiva de mim, isso é um bônus que eu tenho. Quando ela está com raiva de mim, que ela vem brigar, eu digo: você não pode falar nada, porque você é uma das poucas mulheres que teve a chance de escolher 2 vezes, você escolheu o mesmo cara. Então, sem reclamação. Casamos de novo na Primeira Batista de São Paulo. Aonde? Na igreja que assistiu o meu opróbrio. Eu dormi naquelas portas da igreja, como um mendigo, como um pedinte, como usuário de droga, como morador de rua e da Cracolândia. Nossos filhos, nossa mesa de família foi recomposta. Eu e a minha casa servimos ao nosso Deus. Nossos filhos foram restaurados, são meninos de Deus, todos casados. A gente, outro dia almoçando na casa da minha filha, ela disse assim: pai, eu olho para a nossa história, eu não vejo a emenda, eu não vejo onde está a emenda, porque tem uma emenda forte aí, mas eu não consigo ver a emenda. Parece que a gente não viveu essa história. Deus sabe fazer as emendas, e Ele me chamou para ser testemunha, onde eu fosse, do seu bom nome, do seu poder. Ele disse para mim: meu filho, sua vida, da sua família, eu não tenho um caso especial com vocês, eu sou Deus de todos, eu sou o Criador de todos, eu amo a todos. O evangelho do meu filho é para todos, é o meu poder à disposição para transformar e para mudar famílias, vidas, histórias, para fazer pessoas recomeçarem e viverem um segundo momento da história ainda mais bonito, muito melhor e muito maior do que o primeiro momento. A vida de vocês foi uma folha que eu limpei tudo para escrever uma carta de amor para as famílias e para as pessoas, que existe um Deus que ouve o grito do aflito e da aflita. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Solta para mim o vídeo mais forte que o crack, por favor, pessoal da comunicação. Penso que, se não conheci o inferno, cheguei bem próximo. Mas estou de volta à vida. Eu sobrevivi, porque encontrei algo mais forte que o crack. Então eu me senti como uma locomotiva, rebocando os vagões, que eram os meus filhos e a minha esposa, precipício abaixo. Eu disse: vão morrer comigo. Como eu sabia que era crack, que era uma droga terminal, violenta, eu já esperava a morte, eu já esperava um final trágico. A ausência de um pai pesou muito para mim, muito mesmo. Quando você deita à noite, você pensa no que poderia ser a sua família sem esse caos, você se sente sabotado pela vida. Como me tornei um desses zumbis do crack? Como troquei paletós por farrapos?
perfumes caros por fumaça de cachimbo, como troquei uma aconchegante cama por um papelão. Nós somos parceiros, nós somos de verdade. Mas eu sempre tinha essa voz que dizia: agora é para sempre, acredita, você precisa acreditar. Mas o sentimento que eu tive quando ele voltou foi de completa. Agora somos uma família completa. Agora ele voltou. Eu sou Arlen Mafra e passei 7 anos da minha vida morando na Cracolândia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Deus quer explicar o que é o Evangelho para você. Paulo explicou para a gente o que era o Evangelho. O que é o Evangelho? É um culto? É uma roupa que a gente põe para vir para a igreja? O que é o Evangelho? É uma boa obra que a gente faz? O que é o Evangelho? É a leitura de um registro bíblico? É uma canção que a gente canta? É um culto que a gente faz? É a reunião de um pequeno grupo? O que é o Evangelho? O que é o Evangelho para você? Deus quer explicar para você o que é o Evangelho. O Evangelho é o poder dele para a transformação de situações que te pegaram de surpresa, de situações confortáveis, de coisas que você não pode fazer nada, de diagnóstico que não está nas suas mãos, de decisões que não é você que faz, de sofrimentos e de uma alma que precisa experimentar esse poder. Eu vou convidar que você arraste aí sua história, esse ciclo que parece não acabar, esse problema que insiste em permanecer, o seu desconforto, tudo isso, e você vai submeter ao poder do Evangelho de Cristo. Que você venha aqui à frente, saia do seu lugar, onde você estiver. Nós vamos orar e fazer um clamor, pedir a Deus: essa manhã é o seu viaduto. Eu quero ser aquela mulher na tua vida e semear essa semente no seu coração. Arraste aqui a tua história, alguém que você representa, teu filho, como você crê nisso, você quer se misturar essa palavra, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos, nós vamos fazer um clamor. Eu vou te dar esses próximos segundos para você sair do seu lugar e vir aqui, você acenar para Deus e dizer: Senhor, é comigo, isso é comigo, isso é para mim, eu posso pedir. Senhor, os teus ouvidos ainda estão abertos à possibilidade. O Evangelho também é poder de companhia para quem se sente só. O Evangelho é o poder que explica o futuro quando você não sabe para onde vai, de onde você veio, quando a sua mente gasta tempo, energia e esforço para entender você mesmo. Ele visita o seu interior e tem cura para todas as feridas. Ele te leva a conhecer Deus e te dá humildade para você compartilhar isso com sua família, com o seu próximo. Sai do seu lugar, receba Ele no seu coração nessa manhã, receba esse poder do Evangelho. Pai do céu, Pai bendito, a minha oração e a nossa oração como igreja, que não deve ser desprezada, Pai. Quantas vezes a tua igreja orou, pessoas foram libertas. O apóstolo Pedro foi livre de uma prisão e da morte pela oração da igreja. A oração da igreja é poderosa em ti, Senhor, para os seus efeitos. Mas eu oro agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, me juntando aos meus irmãos, para, Senhor, pedir que os teus ouvidos agora, atentos ao aflito, ao de coração arrependido, ao que diz: salva-me, ajuda-me, transforma, me faz experimentar o Evangelho como poder, para que eu possa compartilhar disso com outros, para que outros possam ver esse poder manifesto na minha vida, na minha família, na minha história. Pai, eu quero pedir que a tua boa dádiva, que as tuas misericórdias e a tua porção de graça seja derramada aqui, Senhor. Tu disseste que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor estaria ali. Eu sei que o Senhor está aqui. Como aquela mulher disse: o Senhor não vê, mas eu não estou sozinha. Senhor, nós não podemos ver, mas sabemos que não estamos sozinhos aqui nessa manhã. Oh Jesus, tu estás aqui pelo teu Espírito Santo poderoso.
Se tem um coração dizendo e gritando, salva-me, Senhor, que Jesus entre agora nessa alma, que esse nome seja registrado no livro da vida. Se há uma mãe clamando pelo filho, se há um pai clamando pela família, se há alguém clamando por uma cura, se há alguém clamando nessa manhã aqui por uma transformação, por uma liberdade que ele não experimenta há muito tempo, Senhor, por uma explicação, Senhor, ó Deus, de dúvidas que estão consumindo, ó Deus, por problemas que insistem em não vir à página, em permanecer, capítulos longos de desconforto, de dor, ó Deus, que sejam visitados pelo poder do Evangelho que consola, que cura, que transforma, que liberta, que muda situações, que escreve histórias novas nas mesmas vidas, Pai. Bendito seja o teu nome. Recebe o grito da nossa alma nessa manhã. Recebe, Senhor, o grito dessa mãe, desse pai. Ajuda-nos. Sozinho nós não podemos. Salva-nos da nossa humanidade finita. Salva-nos das nossas alternativas, Senhor, frustrantes. Salva-nos, Senhor. Tire nossos olhos, Senhor, ó Deus, dessa terra, e faz-nos ver a tua glória através da cruz. Aquele que visitou a casa dos mortos, Jesus, que ressuscitou com a chave de todas as algemas, todas. Essa chave da vida abre todas as algemas, nos livra de todas as prisões espirituais. Eu oro para que todo o mal seja repreendido nessa manhã, todo o assédio do inferno, todo o plano diabólico contra famílias, seja qual for a ferramenta usada para atingir e para causar dor e sofrimento, seja, Senhor, ó Deus, as drogas, seja a parte financeira, a saúde, não importa. Eu oro para que haja cura através da tua presença nessa manhã. Essa é a minha oração, no poderoso nome que me salvou, que me restaurou, que me deu vida, que de graça tem me conduzido, em nome de Jesus. Amém. Glorifica a Deus. Aleluia. Diga obrigado, Senhor, porque o Senhor me ouviu. Aleluia, glória ao Senhor. Olá, queridos irmãos da PIB de Araraquara. Olá, meu querido amigo Mauro. Gente, que bom estar aqui com vocês, eu e Laila, fazendo um complemento desse vídeo que vocês acabaram de assistir aí, da nossa história. Que bom que Deus cruzou os nossos caminhos. Aliás, eu quero aproveitar o momento para desejar feliz aniversário para a igreja, parabéns pelos 83 anos, né? Deus sustentou vocês por 83 anos, essa semente lançada em Araraquara, Deus plantou essa semente aí com propósitos, né? E que Deus continue fazendo com que essa igreja cumpra o papel dela, onde ela está estabelecida, porque foi Deus quem fez isso. Quanta gente, né, deixou suor, deixou lágrimas, deixou orações, deixou fidelidade e testemunho, né, e hoje já não está mais entre vocês para que vocês vivessem esse momento, né? E agora chegou a hora de vocês deixarem tudo isso para essa próxima geraçãozinha que está vindo aí, para eles viverem sua experiência com o Evangelho de Jesus. Eu queria agradecer por vocês terem considerado a nossa história, e é isso mesmo que vocês assistiram no vídeo, né? No livro de Jó, capítulo 8, verso 7, está escrito assim: o teu princípio terá sido modesto, o seu começo terá sido pequeno, mas o teu último estado com Deus crescerá em extremo. Quem caminha com Deus pode ter um princípio destruído. Quem caminha com Deus pode ter um princípio de história completamente mal contada, mas o fim dela, se você caminha com Deus, é um fim de honra, é um fim de mudança e de restauração. Isso vale para tudo, né? No nosso caso, né, amor, foi as drogas. Exatamente. E falando sobre isso, né, sobre o princípio, Deus, sempre que eu orava, Deus me dava uma palavra: o justo pode cair 7 vezes, mas não ficará prostrado, né? Era a palavra que Deus me dava, porque eu achava assim que não tinha como nós nos levantarmos daquela tragédia, daquele buraco, daqueles escombros, né? 22 internações, né? Tudo completamente destruído, nossa casa, nossa família. Então a gente não tinha esperança, não tinha, por mais que eu conhecesse Deus, me faltava esperança. Tanto é que eu falo que, peça o livro aí, amor, que eu me expresso muito mais escrevendo do que falando. Então eu escrevi esse livro, se não fosse o crack, teria outra vez, expressando o tamanho da dor, né,
que a drogadição, que a dependência do meu marido causou na nossa casa, na nossa família. Mas também hoje nós falamos do tamanho da graça, do poder, da misericórdia de Deus que veio sobre nossa casa, nossa vida e nos alcançou. Então hoje nós somos prova viva de que o poder de Deus é mais forte do que o crack, é mais forte de qualquer tragédia que pode nos ocorrer. Eu costumo contar que o Evangelho não veio na minha vida com uma música, com um texto, com um culto, né, com uma teologia. O Evangelho veio na minha vida, ele explodiu no meu peito, como no peito de Paulo, do apóstolo Paulo, conservando-se as diferenças, é claro, mas ele explodiu com poder para transformar a minha vida completamente, porque foi um desmonte. O meu problema com droga pesada, no auge do meu casamento, vivendo uma história de amor com a minha esposa, vivendo um início de carreira profissional super abundante, né? A gente estava prosperando muito, nossos filhos ali crescendo conosco, e de repente eu fui engolido, a nossa família toda foi engolida junto comigo por esse problema das drogas. E duas cenas que me marcaram demais foi quando uma viagem que eu fiz, eu voltei numa madrugada, eu fui uma viagem de negócios, e eu abri a porta do quarto da minha esposa e meus filhos, eles estavam dormindo sossegadamente, o sono da paz, tranquilamente. E depois de muitos anos, eu já vivendo toda a tragédia, as consequências, os danos da escravidão da cocaína, das drogas no início, né, depois que foi o crack nas ruas, eu cheguei também de uma viagem de madrugada, depois de vivendo internações, saindo de clínicas, hospitais, vendendo bens para pagar tratamento, tudo aquilo que vocês ouviram aí no nosso testemunho, que eu abri a porta da casa, minha esposa estava jogada na sala, gritando, chorando, meus filhos acordados, apavorados, e foi a diferença dessas duas cenas que me mostrou que eu havia destruído a minha família, que eu havia me enganado, e agora não tinha mais jeito. Foi aí que eu resolvi ir embora, né? Vivi todos esses anos a tragédia nas ruas de São Paulo, que vocês ouviram no vídeo. Tem nos nossos livros, nós escrevemos vários livros. Mas um dia, Deus, na sua infinita misericórdia, Jesus, no seu amor e graça, Ele gritou nos portões do inferno, despedaçou todo o jugo do inferno, toda a cadeia, todo o grilhão, e me sacou de lá com voz de amor, com voz firme, voz forte, com um braço poderoso. Ele me tirou do charco e me fez assentar entre os príncipes. Ele me deu uma oportunidade. E aí, meus amados, é aquilo que eu disse sobre Jó, capítulo 8, versículo 7. O seu princípio terá sido pequeno. Toda a tragédia, se você acha que você está vivendo um momento ruim do casamento, ruim da família, ruim financeiramente, ruim sentimentalmente, emocionalmente, um momento ruim da sua vida, considere isso o princípio e comece uma caminhada de fé, de oração com Deus, porque o teu último estado vai crescer sobremaneira. Isso é uma promessa da palavra de Deus. Deus remontou tudo, montou os nossos filhos de novo, nossos filhos foram muito afetados, Laila, e eles foram restaurados, nossos filhos são abençoados. Eu casei de novo com a mesma mulher, eu e Laila somos casados 2 vezes, que milagre, né? Depois de 7 anos de divórcio, nós nos casamos novamente, e temos uma vida restaurada, voltamos a curtir o nosso amor, a viver nossa história de amor. A igreja que eu sou pastor auxiliar, hoje eu sou pastor auxiliar na Primeira Batista de São Paulo. Eu fui mendigo na lateral, ali nas calçadas da igreja. Qual homem, qual escritor humano pode escrever uma história dessa? Só o dedo poderoso do Deus Altíssimo é que pode escrever isso com amor, né? Com a tinta do amor. Então, meus amados, muito obrigado por esse período com vocês. Eu espero numa outra oportunidade, eu falei para o Mauro, nesse momento que vocês estão passando aí, a gente fazer uma live, ver uma outra plataforma para inscrever pessoas da igreja, e a gente fazer uma live e a gente compartilhar mais, compartilhar a palavra de Deus, tá bom? Que Deus sustente vocês, a casa de vocês, que Ele abençoe toda a sua família, que Ele firme os pés do seu esposo, esposa, filhos na casa dele, e nunca falte o temor dele a vocês. Um grande beijo para toda a igreja, fiquem com Deus. Amém. Pastor Heller Mafre, era para estar entrando ao vivo aqui nesse último vídeo, mas devido à sua ocupação lá na PIB de São Paulo, no culto agora da manhã, ele não pôde entrar. Nosso contato aí na sexta-feira, que foi o último, ele falou da live aí, né, de uma outra plataforma, a gente está interagindo.
Mas eu acho que o pastor Mafra e a irmã Laila, eles têm que vir aqui, né? Eu acho que a gente tem que... tem muito mais coisas que eles podem acrescentar nas nossas vidas e podem fazer aqui na nossa cidade também, com a história de vida dele, com o testemunho dele, né? É uma coisa para a gente se pensar. Eu já havia conversado, logo depois que eu assumi a vice-presidência da igreja, no começo do ano, de nós estarmos trazendo eles para o final de semana aqui com o grupo de casais. Mas acho que é muito mais abrangente, a gente pode pensar num grande evento, né, para a nossa igreja e ter eles presencialmente aqui. Mas no tempo da pandemia, a gente pode estudar live aí, trazer o pastor Mafra para pregar na igreja também, virtualmente, como nós vamos começar a fazer. Mas era isso daí. Não acabou, não vai embora, ainda você vai se surpreender com uma música no final. Nós vimos aí o testemunho, né, do pastor Mafra, que ele falou muito bem do que é as ruas de São Paulo, ele viveu ali como um usuário de crack. Nossa cidade também vive isso, né? Eu estava conversando há instantes com o irmão Flávio aqui, e disse que logo quando iniciou a pandemia, próxima onde eu moro aqui, minha residência, começou a haver um fluxo intenso de usuários de droga, pelo modo deles, pela forma, né? E falei para ele até onde eles ficavam, ali na Via Expressa, montaram alguns colchões, algumas coisas, e ali devia ser um ponto de droga. Eles começaram a usar ali, provavelmente foram tirados de algum lugar aqui da cidade, vieram para lá. E, coincidentemente, um dia eu estava chegando à noite em casa, eu acho que estavam tentando roubar a moto que estava na casa da vizinha de baixo, o cara estava com o cobertor aberto, mesmo do jeito que eles andam, assim, né? E eu acho que a minha chegada intimidou o cara, ele foi embora. Depois, no dia seguinte, 2 dias depois, a vizinha falou que tentaram roubar a moto, então isso estava acontecendo mesmo. Mas esse é um problema social, né, que existe. Nós não podemos atribuir só à nossa igreja o fato de não fazermos nada, né, de não agirmos. A gente escrever, falar, a gente precisa de treinamento, a gente precisa de recursos, né, para entrar nesse trabalho, né? Talvez o pastor Mafra, a igreja desejando, ele possa ser um grande auxiliador nosso em tudo isso, né? Mas a verdade é que existe o problema aqui também, né? E talvez está faltando aquela mulher, né, lá do viaduto, que falou com ele naquela madrugada. Talvez está faltando o casal, né, que viu ele na rotatória. E talvez está faltando o pessoal da Cristolândia, né, que levou a palavra de Deus para ele. Que nós possamos refletir tudo isso que nós ouvimos nessa manhã, que não seja só um testemunho bonito, poder de Deus na vida de alguém que estava perdido, que é, mas que nós possamos refletir. E assim que a gente voltar aqui para a igreja, a gente possa começar a pensar nisso também, irmãos. É uma coisa que nos rodeia, que existe aqui, e que nós precisamos também começar a levar a palavra de Deus para eles. É lógico que, como eu disse, a gente tem que ter preparo, temos que ter condições, né? Mas tudo isso há de vir de Deus, né? Pois a obra é dele também, de resgatar o perdido, né? Encerrando o culto, nós vamos orar. Quero agradecer a todos que participaram do culto nessa manhã. Tem muita gente aqui no chat, né? Tem aqui pessoas lá do Mato Grosso, tem pessoas de Brasília. Quero agradecer aqui a Sônia Campos, provavelmente você foi convidada pela Sandra Raquel. Deve ter mais gente que não escreveu, mas agradeço a todos, né? Pastor Gilson Amorim, aqui de Ribeirão, também está falando aqui. Então, muita gente aqui no chat, não dá para ler tudo agora, né? Mas agradeço a todos que acompanharam o culto. Esse vídeo, né, está ao vivo agora, está sendo gravado também, estará disponível no canal da igreja aí, no Pie Bararaquara. Hoje ele é EBD e na sequência o culto. O Flávio vai cortar ele, vai fazer só o culto, a partir das 10 horas, vai deixar esse vídeo lá. Então, você pode divulgar para outras pessoas assistirem no horário alternativo. Você vai poder enviar esse link.
não precisa assistir a aula da IBD se não desejar. Vai ter os 2 vídeos, mas você pode assistir só o culto, né, com a testemunha do pastor Allen, depois no final dele aí a mensagem para a igreja. Na mensagem do pastor Allen para a igreja, ele se confundiu com 83. É 80 anos, eu passei para ele, mas na hora de falar ali, a gente comete algumas gafes, é normal, né? Ele falou 83 anos, mas os irmãos entendem que são 80 anos. O importante é a mensagem que ele deixou para a igreja, né? A mensagem que ele quis dizer da existência da igreja aqui. Então nós vamos falar com Deus pela última vez nessa manhã. Não vá embora, ainda tem uma música depois da oração, tá? Com o pessoal da Cristolândia. E à noite convido você às 19 horas para estar aqui conosco. Hoje à noite estará trazendo a mensagem do pastor Giovanni Medeiros. Vamos, durante a tarde, pensar no mínimo 5 contatos seu do WhatsApp. Lá pelas 18h55, o irmão Flávio já vai divulgar o link para o acesso direto ao culto. E aí você já manda para esses 5 contatos seus, para que ele possa estar assistindo o culto, ouvindo a palavra de Deus. É a forma que nós temos nesse momento, que as pessoas estão dentro das suas casas, que estão no isolamento social. Que se ele ligar a televisão, ele só vai ver falar de Covid-19, de morte, de gráficos de crescimento e tal. Então, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir hinos, vamos ouvir músicas, vamos falar com Deus aqui, né? E assim as pessoas estarão tendo uma coisa muito mais agradável do que a da Covid-19, e também você estará evangelizando, levando a palavra de Deus a essas pessoas, e aí você deixa que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no coração delas. Então vamos falar com Deus mais uma vez, e na sequência nós teremos a última música desse culto. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que nós ouvimos aqui nessa manhã, por podermos ver, ó Pai, as tuas misericórdias, o teu amor por aqueles que estão perdidos, ó Pai. Que o Senhor vê a tudo e a todos, e o Senhor conhece o coração de todos, ó Pai. E todos aqueles que desejam, ó Pai, a ter encontro contigo, o Senhor não nega. O Senhor vai buscar no mais profundo das trevas, ó Pai, e retira o pecador dali. Te agradecemos pela vida do pastor Mafra, ó Pai, da irmã Laila. Te agradecemos por tudo que eles estão fazendo também na vida de outras pessoas, ó Pai. Que o Senhor continue a abençoar a vida deles, a capacitá-los, ó Pai, para que cada vez mais eles possam levar a Tua palavra àqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Guarda-nos também como igreja, ó Pai, que nós tenhamos a consciência do trabalho que nós temos a fazer aqui também. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para saber como agir conforme a Tua vontade, de poder levar a Tua palavra àqueles que também vivem na rua, são usuários de drogas e tantas outras coisas, ó Pai, que nos cercam aqui em Araraquara. Te pedimos que o Senhor nos guarde no resto desse domingo, ó Pai, agora no almoço, na tarde, que o Senhor guarde o coração de cada um, que a noite esteja também linkados aqui, ó Pai, com a transmissão do culto da Tua igreja e da Tua palavra que será anunciada à noite. É no nome santo de Jesus, Teu Filho amado, que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Um bom dia a todos, bom almoço e até o culto da noite. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra-nos a graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Cante com todo o coração. Que nos lava dos pecados, traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos, que nos faz brancos como a neve, aceitos como a
nada além do sangue de Jesus.